Boa tarde a todos que nos acompanham através das redes sociais e desta forma tão presente, que é agora a divulgação de muitos dos eventos face ao contexto de pandemia que vivemos e inserido nas comemorações dos 250 anos de elevação de Castelo Branco a cidade. Iremos proceder à apresentação do livro Castelo Branco, uns olhos ficam tristes por partir, uns olhos partem tristes por ficar, versos de António Salvado. São 9 textos e 2 poemas sobre Castelo Branco, 2 sobre Alcaíns, visões pessoais sobre todas as freguesias do concelho, textos sobre as memórias, as vivências, textos sobre o património, as histórias e a história. É uma coletânea de reflexões e de emoções plasmadas em escrita, umas mais centradas no passado, outras que abordam também o presente e os desafios do futuro. Nos 250 anos de elevação de Castelo Branco a cidade, damos destaque à importância do território visto como um todo. Castelo Branco é uma centralidade agregadora de sentidos a partir de todo o concelho. As freguesias são também a identidade da cidade e esta última projeta a sua energia em todo o território. Abordagens de diferentes gerações, de pessoas com ligações fortes à nossa comunidade. Agradecimento a todos os autores, aos presentes de junta pelo seu envolvimento, ao ilustrador Aires Melo, ao designer e paginador Jorge Portugal e a todos os que no município contribuíram para que este livro visse a luz comemorativa dos 250 anos da nossa cidade. Ao longo das comemorações que se estendem por 2021, iremos editar outros livros, um livro a partir do documento de elevação à cidade e um outro fotográfico sobre os rios Ocreza e Ponsul e seus efluentes. Bom, e para fazer a apresentação do livro, passo a palavra ao professor João Ruivo para nos dizer algo sobre esta publicação da Câmara Municipal de Castelo Branco, como disse, inserida nas comemorações dos 250 anos de elevação de Castelo Branco à cidade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara ter-me convidado para a apresentação deste livro. Faço com muito prazer, sinto muito à vontade para o fazer também, porque, como sabe, sou de Castelo Branco, nasci em Castelo Branco, vivi em Castelo Branco, ausentei-me por períodos mais ou menos longos, que me obrigou, portanto, a obtenção dos diplomas necessários para a progressão na carreira de ensino superior, mas regressei sempre à cidade porque considero que a cidade, e hoje cada vez mais, é uma cidade com muita qualidade para se viver e é uma cidade com muita qualidade para quem queira trabalhar e para quem queira ser empreendedor. Não é por acaso que, coincidindo com a comemoração dos 250 anos da cidade, a cidade acaba de receber o Prémio Europeu de Empreendedorismo, pelo que, na pessoa do Sr. Presidente, a todos os municípios eu endereço os meus parabéns. A cidade comemora 250 anos e eu diria que um quarto de milénio é uma boa altura para repensar o passado e planear o futuro. Por isso, olhando para esta obra, para este livro, começo por felicitar a Câmara Municipal por colocar no centro das comemorações dos 250 anos de elevação de Castelo Branco à cidade a edição de um livro. Primeiro porque o livro resiste e renasce no seio do mundo digital em que o meio é mais importante que a mensagem. Em segundo lugar, porque o livro é um resguardo da memória. Em terceiro lugar, porque o livro perpetua a cultura e a vida das comunidades. Além disso, eu estou convicto que esta obra ficará como uma referência para o futuro. Desde logo pelo título. Um título feliz, mesmo belo, baseado no poeta quinhentista João Ruiz, talvez nascido em Castelo Branco, certamente sepultado na igreja de Santa Maria do Castelo. O título é feliz, sobretudo, porque nos remete para um dos poemas de amor mais curto e simultaneamente mais belo escrito alguma vez por um português. Em segundo lugar, pelo prefácio, redigido pelo Sr. Presidente da Câmara, o Coronel José Augusto Alves, que resume excelentemente a importância e conteúdo desta obra, de tal forma que a sua leitura atenta dispensaria eventualmente a minha apresentação. Em terceiro lugar, pela abordagem diversificada proporcionada por 33 colaboradores.
Em quarto lugar, pela prestação autobiográfica de alguns autores que são referência pública nacional. Em quinto lugar, porque permite uma leitura fácil, devido ao facto dos textos se centrarem ora em narrativas simples, ora em relatos autobiográficos. Finalmente, gostaria de elogiar o seu design gráfico, que muito valoriza esta edição. Em resumo, temos nesta obra um regresso àquilo que a literatura costuma designar por metanarrativas. Um regresso às metanarrativas, à etnografia simbólica, o que para os investigadores no futuro lhes permitirá, partindo desta obra, debruçarem-se sobre a vida da cidade numa análise de método de histórias de vida ou do método biográfico ou mesmo do método documental. Vejamos agora mais concretamente o conteúdo do livro. Numa primeira leitura, é fácil apercebermos que os textos se podem dividir em dois grandes grupos ou conjuntos de opinião. Num primeiro grupo, eu reuniria os textos que designaria por textos evocativos. Textos evocativos da memória geracional ou autobiográficos, centrados na memória da cidade, como são os textos, por exemplo, de Adelaide Salvado, Afonso Camões, Ramalho Yanes, Marçal Grilo, João Teixeira, José Pires e Marta Fernandes. Um segundo grupo que eu designaria por textos evocativos. São textos evocativos das comunidades envolventes da cidade, chamando a si as raízes das suas freguesias, porque não há cidade sem fregueses. São textos muito sentidos, que tentam revelar o nosso mosaico cultural, patrimonial, paisagístico e cujo principal apelo de um dos autores eu gostaria de deixar aqui muito bem sublinhado. Não deixem as aldeias morrer. Deste último grupo, eu destacaria os contributos interessantes de Florentino Beirão, Hermínio Esteves, João Carlos Antunes, Francisco Augusto, Marta Roque, José Teodoro Prata e Lídia Barata. Esta perspectiva pluridimensional desafia-nos a projetar o nosso pensamento no futuro, no presságio de saber como preparar a transição de uma cidade comercial e industrial, paradigma do século XX, projetando-a para uma cidade do conhecimento e da inclusão, paradigma do século XXI. Este livro desafia-nos a perceber que o futuro tem que ser preparado. E nessa preparação, tal como os dois blocos de texto deste livro nos aconselham, terá que haver um grande equilíbrio entre o local e o global, entre as tecnologias e o bem-estar, entre o consumo e a felicidade, e entre a mobilidade e a pertença, porque é tão importante o que já se fez como aquilo que ainda está por fazer. E estas comemorações são mais um marco importante na viagem rumo a uma cultura de cidadania solidária, inclusiva, pluridimensional e integradora. Está, pois, de parabéns a Câmara Municipal de Castelo Branco e o seu Presidente pela edição desta obra e desejo que muitas das ideias que aqui são expostas pelos seus colaboradores transbordem as páginas deste livro e se transformem em pensamento coletivo e numa ação consensual. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Obrigado pela sua leitura atenta, pela sua análise desta publicação e é assim que termina esta apresentação desta publicação de Castelo Branco. Uns olhos ficam tristes por partir, uns olhos partem tristes por ficar. Muito obrigado e um resto de um excelente dia para todos.